Imagine que neste exato momento, alguém que você conhece está construindo um patrimônio sólido, mas não está postando stories luxuosos, não está contando vantagem para os vizinhos. Essa pessoa não anda com relógio de grife, nem fala o tempo todo sobre investimentos. Ela apenas entende algo que a maioria ainda não compreendeu e guarda esse conhecimento como um tesouro valioso. Agora, e se eu te dissesse que esse mesmo entendimento está disponível há séculos, escondido em versículos simples, em palavras que muitos leem, mas poucos realmente aplicam, em princípios ancestrais que carregam um poder transformador, capaz de mudar completamente sua relação com o dinheiro? Hoje você vai conhecer 15 segredos bíblicos que podem revolucionar sua visão sobre prosperidade, propósito e crescimento financeiro. Não são frases motivacionais vazias, são fundamentos de sabedoria milenar. Fica até o final, porque o último segredo é justamente aquele que separa quem apenas sonha de quem realmente decide construir riqueza com consistência e em silêncio. Vamos direto ao primeiro. Número 1. O silêncio protege sua prosperidade. Provérbios 13, versículo 3, diz: Quem guarda a boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. A verdadeira sabedoria financeira começa no silêncio estratégico. Você já percebeu como muitas pessoas perdem oportunidades incríveis porque anunciam seus planos antes de executá-los? A Bíblia ensina que a discrição funciona como uma armadura invisível contra a inveja, contra interferências externas e até contra seu próprio orgulho. Quando você constrói seus projetos longe dos holofotes, você evita que opiniões mal intencionadas ou simplesmente desinformadas sabotem seus sonhos antes mesmo de eles ganharem forma. O silêncio não significa falta de ação. Pelo contrário, é o ambiente fértil onde os frutos mais valiosos crescem protegidos até estarem maduros para a colheita. Pessoas que vivem anunciando cada movimento que fazem atraem atenção que nem sempre vem com boas intenções. Aprenda a trabalhar em silêncio, a planejar discretamente, a economizar sem alarde e deixar que seus resultados concretos falem por você quando chegar a hora certa. Assim, você segue o conselho bíblico milenar e se protege de armadilhas desnecessárias. Número 2. A sabedoria vale mais que qualquer quantia. Provérbios 16, versículo 16 afirma: Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A Bíblia deixa absolutamente claro que sabedoria é mais valiosa que riqueza material, porque dinheiro sem sabedoria rapidamente se transforma em problema. A sabedoria te ensina o momento certo de gastar, quando é prudente guardar, em que investir e principalmente quando ter paciência para esperar. Salomão, considerado o homem mais rico e sábio da história antiga, pediu sabedoria a Deus acima de todas as coisas, e o restante veio naturalmente como consequência. A busca obsessiva por enriquecer não pode ser maior que seu desejo genuíno de entender os princípios que sustentam a prosperidade duradoura. Porque quem realmente entende esses fundamentos atrai riqueza com consistência natural, não por sorte temporária ou esquemas duvidosos, mas por mentalidade correta e decisões inteligentes. Muitas pessoas quebram financeiramente mesmo depois de ganhar muito dinheiro porque acumularam valores sem antes se tornarem pessoas verdadeiramente sábias. A sabedoria autêntica transforma completamente seu jeito de falar, de pensar e principalmente de agir com seu dinheiro. E quando sua mente muda de forma genuína, seu bolso inevitavelmente muda também. E já que estamos falando sobre construir algo sólido e duradouro, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica no like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse tipo de conhecimento prático que realmente transforma vidas. Vamos continuar. Número 3.
A disciplina consistente gera prosperidade. Provérbios 10, versículo 4 nos ensina: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. A Bíblia mostra de forma cristalina que riqueza verdadeira é resultado direto de uma vida disciplinada, focada e principalmente consistente ao longo do tempo. Diligência não tem nada a ver com pressa desesperada, mas sim com consistência inabalável. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando não há reconhecimento imediato. O mundo moderno valoriza resultados instantâneos e atalhos milagrosos, mas os princípios divinos valorizam o processo de construção gradual. Riqueza legítima não vem por atalhos questionáveis, mas por construção diária e decisões corretas repetidas ao longo de meses e anos. Quem é verdadeiramente diligente se organiza, trabalha com excelência, estuda continuamente e age com determinação, mesmo sem aplausos. Enquanto o preguiçoso fica esperando as condições perfeitas chegarem, o diligente faz o melhor possível com os recursos que tem disponíveis agora. O grande segredo está justamente na rotina silenciosa e invisível, no acordar cedo quando ninguém vê, no evitar distrações tentadoras, no fazer aquilo que precisa ser feito independente do humor do momento. Deus honra de forma especial a quem planta com fidelidade, e o solo da prosperidade sempre responde generosamente à semente da disciplina consistente. Número 4. Sua colheita sempre será proporcional à sua semeadura. 2 Coríntios 9, versículo 6, é muito direto. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com fartura também colherá com fartura. Esse é um princípio espiritual profundo que se aplica perfeitamente à área financeira. Se você quer colher resultados abundantes, precisa plantar com generosidade genuína, com fé verdadeira e com estratégia inteligente. Não se trata apenas de doar dinheiro de forma aleatória, mas de investir conscientemente seu tempo, seu esforço, seu conhecimento e seus recursos, onde existe verdadeiro propósito e potencial de multiplicação. A semeadura é essencialmente um ato de fé corajosa. Muitas pessoas querem colher frutos antes mesmo de plantar qualquer semente, mas na economia divina existe uma ordem natural. Primeiro você entrega com sacrifício, depois você recebe com abundância. E aquilo que é plantado em silêncio, sem alarde e sem ostentação, Deus multiplica em secreto de formas que você nem imaginava possíveis. A colheita sempre vem no tempo certo e será invariavelmente proporcional à sua coragem de semear, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Número 5. Dívidas desnecessárias escravizam seu futuro. Provérbios 22, versículo 7. Alerta: o rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia deixa muito claro que dívidas funcionam como correntes invisíveis que aprisionam. Não é pecado ter dívidas em situações específicas, mas é extremamente perigoso viver permanentemente dependente delas. Muitos brasileiros estão completamente presos financeiramente, não necessariamente por falta de renda suficiente, mas principalmente por falta de controle consciente sobre seus gastos. Gastam valores que não possuem, compram coisas que não precisam de verdade e acabam se tornando reféns de boletos intermináveis que consomem toda a sua paz. O segredo bíblico fundamental é viver com sabedoria prática, aprender a força de dizer não para o supérfluo tentador e entender profundamente que liberdade financeira vale infinitamente mais que aparência social. O contentamento genuíno é uma forma poderosa de riqueza verdadeira. Quem aprende a viver bem, com menos recursos hoje, estará genuinamente preparado para administrar muito mais amanhã, quando a prosperidade vier.
Evite cair no ciclo vicioso da dívida, corte gastos desnecessários e peça direção divina antes de qualquer decisão financeira importante. Deus quer te prosperar de verdade, mas Ele também quer que você seja completamente livre, e só é verdadeiramente livre quem não deve nada a ninguém. Número 6. A bênção divina enriquece sem sofrimento. Provérbios 10, versículo 22 afirma: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Titi, existe uma diferença abismal entre a riqueza construída pelos métodos do mundo e aquela que vem genuinamente de Deus. A primeira frequentemente vem acompanhada de ansiedade crônica, competição destrutiva, orgulho vazio e esgotamento físico e mental. Já a prosperidade que vem do alto é claramente marcada por paz interior, equilíbrio emocional e propósito de vida. Quando a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece sem acrescentar tristeza, está nos mostrando que não é apenas o esforço humano isolado que determina o resultado final. É a mão invisível de Deus abrindo portas inesperadas, conectando você com pessoas certas e alinhando circunstâncias de formas que você jamais conseguiria sozinho. A riqueza bíblica autêntica é fruto direto de obediência aos princípios divinos e honra genuína a Deus. Quando você coloca Deus verdadeiramente em primeiro lugar em todas as áreas, Ele cuida naturalmente de todo o restante. Isso não significa absolutamente cruzar os braços e não fazer nada, mas sim alinhar toda a sua vida com os valores eternos do reino. Trabalhar sim, e trabalhar muito, mas sem jamais idolatrar o dinheiro. Prosperar sim, e prosperar abundantemente, mas sempre com gratidão profunda e humildade genuína. Número 7. Fidelidade no pouco abre portas para o muito. Lucas 16, versículo 10 ensina: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Muita gente fica esperando grandes oportunidades caírem do céu para só então começar a agir com responsabilidade séria. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário dessa mentalidade. Quem não cuida bem do pouco que tem, jamais será considerado digno de receber muito mais. Deus testa corações humanos justamente nas pequenas coisas do dia a dia. É na forma como você administra R$ 100 que Ele observa atentamente se pode confiar a você R$ 100.000. A fidelidade verdadeira começa com escolhas aparentemente insignificantes. Economizar sempre que possível, ser absolutamente honesto nas pequenas transações, não desperdiçar aquilo que Deus colocou em suas mãos e, principalmente, ser genuinamente grato por cada centavo. A gratidão sincera funciona como um ímã poderoso de provisão divina. Quando você trata o pouco como se fosse muito, Deus entende claramente que você está verdadeiramente pronto para mais. Muitos querem pular etapas importantes, mas o crescimento legítimo é sempre construído com maturidade gradual. Ficar rico em silêncio começa exatamente por não desprezar os começos pequenos e humildes. É nessa fidelidade escondida dos olhos humanos que o céu se move poderosamente e os recursos começam a fluir. Número 8. Contentamento é riqueza invisível. 1 Timóteo 6, versículo 6 declara: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Em um mundo onde absolutamente todo mundo quer sempre mais e mais, ser genuinamente satisfeito é revolucionário. O contentamento não é conformismo passivo, é discernimento maduro. É saber profundamente que Deus está no controle de tudo, mesmo quando ainda não chegou tudo aquilo que você deseja. A insatisfação constante e crônica gera ansiedade paralisante, decisões financeiras precipitadas e até dívidas desnecessárias. Já o contentamento verdadeiro acalma sua alma, organiza suas prioridades reais e permite que você prospere com paz interior genuína. Quem vive correndo desesperadamente atrás daquilo que não precisa de verdade, acaba perdendo o que já tem de valioso.
A Bíblia nos ensina claramente que a verdadeira riqueza começa dentro do coração e que a alma satisfeita tem muito mais clareza mental para crescer de forma saudável. Quando você para completamente de se comparar com outras pessoas, você finalmente começa a valorizar suas próprias sementes plantadas. E quando cuida do que já tem com excelência e gratidão, você abre espaço concreto para que Deus confie ainda mais recursos em suas mãos. Número 9. O justo constrói herança para gerações. Provérbios 13, versículo 22 nos diz: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Esse versículo revela algo profundo. Prosperidade bíblica não é apenas para seu próprio benefício, mas para as próximas gerações da sua família. Muitas pessoas pensam em enriquecer apenas para realizar desejos imediatos e passageiros, mas a visão de Deus vai muito além do presente. Ele pensa em legado duradouro, em construir algo que permanece, em preparar seus descendentes para uma vida de sabedoria, honra e estabilidade. Riqueza verdadeira não é só aquilo que você acumula em contas bancárias, mas principalmente aquilo que você ensina e transmite. E a melhor herança não é apenas dinheiro, mas os princípios sólidos que vêm junto com ele. Quando você cresce financeiramente baseado em fundamentos bíblicos, você automaticamente cria um modelo que seus filhos e netos podem seguir. Ensinar o valor do trabalho honesto, do respeito ao próximo, da fé genuína e da administração consciente é tão importante quanto deixar uma casa ou um investimento. O justo entende profundamente que tudo o que possui é ferramenta para multiplicar o bem ao redor. Número 10. Trabalhe com propósito maior que lucro. Colossenses 3, versículo 23 orienta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa é uma das chaves bíblicas mais poderosas para quem deseja prosperar de forma silenciosa e absolutamente sólida. Trabalhar apenas por dinheiro esgota rapidamente, mas trabalhar com um propósito genuíno renova suas forças diariamente. Quando você entende que seu trabalho é uma missão com significado e que serve a um propósito muito maior que seu salário, o resultado não é apenas financeiro, mas profundamente espiritual. O lucro financeiro é consequência natural da excelência. Quando você serve bem e com integridade, Deus honra. Quando você age com caráter verdadeiro, Ele amplia suas oportunidades. Trabalhar como se estivesse servindo diretamente ao Senhor muda completamente sua atitude diante até das tarefas mais simples e transforma cada desafio em oportunidade concreta de crescimento. Muitos buscam desesperadamente atalhos e fórmulas mágicas, mas os que prosperam em silêncio são aqueles que trabalham com entrega total, respeito profundo e dedicação inabalável. E mesmo que o mundo não reconheça imediatamente, Deus está observando cada detalhe e recompensando no tempo certo. Número 11. Generosidade atrai provisão divina. Provérbios 11, versículo 25 promete: a alma generosa prosperará, e aquele que rega também será regado. Aqui está um dos segredos mais poderosos e simultaneamente mais ignorados da riqueza bíblica. Quem abençoa outros é abençoado por Deus. Generosidade não é perda financeira, é plantio estratégico. E quem planta com generosidade genuína, colhe com abundância multiplicada. Quando você ajuda alguém com sinceridade verdadeira, quando estende a mão sem esperar nada em troca, você está literalmente movendo o céu a seu favor. Deus observa cuidadosamente o coração daquele que dá, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno ao próximo. A generosidade silenciosa tem infinitamente mais valor espiritual do que 1000 discursos bonitos. O segredo está em fazer o bem mesmo quando absolutamente ninguém está vendo ou registrando. É nesse tipo de atitude invisível que a verdadeira prosperidade floresce.
Quando você se torna um canal constante de bênçãos na vida de outras pessoas, Deus garante sobrenaturalmente que você nunca fique completamente seco, porque quem rega também será regado. Número 12. Humildade sustenta a prosperidade. Provérbios 16, versículo 18 adverte: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Muitos desejam ardentemente enriquecer, mas poucos estão genuinamente preparados para lidar com sucesso financeiro de forma madura. A Bíblia alerta de forma séria que o orgulho é um inimigo silencioso e mortal da prosperidade duradoura. Quando a pessoa começa a se considerar melhor que os outros, a desprezar conselhos sábios e a confiar exclusivamente em si mesma, ela se aproxima perigosamente do abismo. A riqueza verdadeira e sustentável exige humildade constante e genuína. Não importa quanto dinheiro você acumule, mas quanto você entende profundamente que tudo vem de Deus. O segredo fundamental é lembrar sempre que você é apenas mordomo temporário e não dono absoluto de nada. O coração humilde sabe administrar com sabedoria, ouvir atentamente, aprender continuamente e até recuar quando absolutamente necessário. Deus exalta os verdadeiramente humildes e resiste firmemente aos soberbos. Se você deseja crescer financeiramente em silêncio e com paz, lembre-se de manter os pés no chão e o coração quebrantado. Número 13. Conselhos sábios fortalecem seus projetos. Provérbios 15, versículo 22 ensina: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros, eles se firmam. Uma das chaves bíblicas fundamentais para enriquecer com verdadeira sabedoria está na capacidade de ouvir os conselhos certos. Não se trata absolutamente de seguir qualquer opinião aleatória, mas de se cercar intencionalmente de pessoas com temor de Deus, experiência prática comprovada e visão equilibrada. Muitos fracassam financeiramente por puro orgulho, tentando fazer absolutamente tudo sozinhos. A Bíblia ensina que a segurança financeira e espiritual cresce exponencialmente com orientação qualificada. Não tenha medo de aprender com quem já percorreu o caminho, de perguntar o que não sabe, de buscar mentores genuínos. Até reis poderosos tinham conselheiros confiáveis. E se até eles, com todo o poder, precisavam de orientação, por que você acharia que não precisa? Número 14. O tempo de Deus é perfeito. Eclesiastes 3, versículo 1, declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A ansiedade por resultados imediatos é um dos maiores inimigos da prosperidade sustentável. A Bíblia nos ensina claramente que há uma estação específica para cada coisa na vida. E crescer com verdadeira sabedoria é aprender a respeitar esse ritmo divino. Muitos desistem prematuramente porque não entendem que Deus trabalha através de processos graduais. Riqueza construída sem paciência geralmente desmorona com facilidade. Já que aquela que cresce no tempo certo de Deus, com raízes profundas, permanece firme. O silêncio de Deus, às vezes, é preparação estratégica. O tempo de aparente escassez pode ser treinamento necessário. A espera forçada é um exercício divino de maturidade. Quem entende o tempo certo de plantar, saberá reconhecer o momento exato de colher. Número 15. O temor do Senhor é fundamento da prosperidade. Salmo 112, versículos 1 a 3, proclama: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Esse é o segredo final e talvez o mais importante de absolutamente todos. O verdadeiro caminho da riqueza silenciosa começa com temor reverente a Deus. Não é medo paralisante, é reverência profunda. É viver com consciência plena de que tudo o que temos e somos vem diretamente dele,
Quem teme ao Senhor vive com integridade inabalável, age com justiça genuína e colhe naturalmente os frutos de uma vida reta. A bênção de Deus não é algo místico e incompreensível, é consequência direta de uma jornada de obediência fiel. Quando você anda nos caminhos dele, sua casa é abençoada, seus filhos são protegidos e sua mente desfruta de paz verdadeira. Riqueza que vem de Deus não se limita apenas ao dinheiro. Ela invade todas as áreas da vida e permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está balançando violentamente. Se esse vídeo trouxe clareza para você sobre como construir riqueza do jeito certo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.